que utiliza-se da política externa nacional para utilizar recursos do país para financiar ditaduras bolivarianas sanguinárias. Contra aqueles que se utilizam da educação para doutrinar e assediar nossas crianças. Por melhores dias para o nosso país livre dessa quadrilha que se entranhou no nosso seio. E com todo o coração, sim, fora Dilma! PSDB do Rio Grande do Norte. Deve ser parente ou filho do Marinho, Djalma Marinho, que era um deputado muito importante durante o regime militar, um deputado liberal, sério e tal. Presidente. Alves, eu falei, olha lá. Walter Alves. Aí você. Da família do Garibaldi. Então, tem o Aloysio. O Aloysio Alves foi várias vezes governador, ministro do Sarney, senador. A família. O Henrique Alves é o filho do Aloysio Alves e o Walter Alves. Não vamos aqui, cara. Ele deve ser filho do Henrique Alves, filho do Aloysio Alves, que é filho do não sei quem, que é filho do barão de não sei o quê, que é filho do navegador português que chegou ali em 1573 ao Rio Grande do Norte. Ali a democracia é muito dinâmica, todo mundo dá uma renovação exemplar. Eu gosto de Maia, mais um, eu tô falando. É inacreditável. Agora a senhora Zenaide Maia. Famílias brasileiras, eu voto não! Deputada Zenaide Pelas Maia, famílias brasileiras. Eu queria saber o que a família brasileira tem a ver com isso, né? Mas tudo bem. Os grandes sacrificados de hoje no plenário, Deus e a família. Tudo é família, Deus. Bom, agora vai começar a lista de Minas Gerais às Minas Gerais. 9h35. Um chamado do André Ranieri para passar o placar do Campeonato Paulista. Faltam 70 votos. Já. Vamos lá, André. 3 das 4 equipes que vão disputar as semifinais do Campeonato Paulista já Graças à sua ajuda e às obras emergenciais, o Estado de São Paulo respondeu rapidamente e superou a crise hídrica. Mas obras como a interligação Billings-Alto Tietê continuam beneficiando os paulistas. Inaugurada no ano passado, essa obra aumentou a capacidade do sistema de abastecimento da Grande São Paulo, garantindo água para 1,2 milhão de pessoas. Juntos contra o desperdício de água. Bom para você, bom para São Paulo. Governo do Estado. Meu voto. Votar em impeachment só é possível perante a Constituição brasileira. Ele não para de falar e o deputado Eduardo Cunha não corta. Nós não podemos votar. Olha, vou ter que comentar. Um senhor bigode. Você que não tá vendo pelo YouTube nem pelo Face, é hora de ligar. Da deputada Clarissa Garotinho. Bem-vindo a Salmon Autorização médica, ela não pôde vir do Rio até aqui. Não é assim a história. Senhor presidente, Tá de gravidez? todos são considerados inocentes até que alguém apresente uma prova 30 segundos de um crime. para a liberação A presidente das tropas. Dilma é uma mulher honesta. Eu voto não. 272 sim, 96 Deputado somando Aelton os votos Freitas, do PR de Minas que Gerais, ficaram em cima votou do não. muro, que se abstiveram. 91 votos. 97. Deputado Bilac Pinto do PR. Tá do meu mídia, eu não tô Bilac mídia. Pinto. Senhores e senhoras deputados, o meu voto é pelo Brasil, pelos mineiros, mas acima de tudo, pelo reencontro da esperança desse país. Eu voto não. Eu voto sim pelo afastamento da senhora presidente da República. Ele é neto do ex-deputado Bilac Pinto. O Bilac Pinto, que depois foi ministro do STF. No pré-64 era bem agitado, escreveu um livro chamado Guerra Revolucionária, tal da UDN, da banda de música, a célebre banda de música da UDN, a União Democrática Nacional, que existiu de 45 a 65 e que eram excelentes oradores, tal. Era Muito famoso. Muito famoso orador. Até hoje ainda tem essa fama aqui. Sim. Bonifácio Andrada, se a gente... Eu não entrevistei ele. Olha lá, não é adianta assim, esconder viu? a idade agora. E pra gente ver que a oratória não é hereditária. Então aí Arthur Virgílio Bisneto, esse outro, Bonifácio Andrada, que não nos deixam mentir, né? Eu aqui, às vezes, me pergunto mais qual o partido do Olha aí, deputado, não. a Bruni votando. A Bruni, tem que chamar o Reinaldo, a Bruni votando. Mas eu nunca corri atrás
de alguma coisa que fosse fácil na minha vida. Por isso eu voto contra, porque eu sou PR e não sou covarde. Mas ela ficou em cima do muro por semanas aqui. Agora se decidiu pelo não. Tá de vermelho. Agora se posicionou, veio com a roupa toda vermelha. Ah, Bruno. Deputado Caio Nácio, do PSDB. 274 votos sim, 98 não, com abstenções e faltas. Caio Nácio é filho do Nácio Rodrigues, o deputado que foi presidente do PSDB. Por um Brasil aonde meu pai e meu avô diziam que decência e honestidade era possibilidade, era obrigação. Por um Brasil aonde os brasileiros tenham decência e honestidade. Como vota, Minas, pelo Brasil, para os jovens que estão lá fora nas ruas, verás que o filho teu não foge à luta. Que porra, tá escutando isso, gordo? Caio Nácio, votou sim, 275 votos acumulados. Deputado Carlos Melles, do Democratas. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu voto aqui hoje a favor das nossas crianças, da nossa juventude, das nossas famílias, da minha Paraíso, do meu sul de Minas. Voto a favor do agricultor e do café. Olha, o deputado Jean Willis saiu aqui para dizer que realmente cuspiu na cara do deputado Jair Bolsonaro. Ele disse que quando votou, Jair Bolsonaro puxou ele pelo braço, aí ele voltou e realmente cuspiria de novo na cara de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro revidou, Zé Maria? Jogaram o decoro de lado. O Bolsonaro revidou? É isso que eu queria saber. Não, houve a turma do Deixa Disso segurou e não revidou. Pela retomada. Ou seja, tá na hora. Nós vamos ter que rever muitos conceitos, né? Porque Jean Willis cuspindo na cara dos outros. PSL. Cuspir na cara, eu não sei o que significa isso pra homem, cuspir na cara. É a pior coisa. Conta aí, fala aí. Vocês pra mulherada é a pior que tá coisa. Mulher Aí não vê essas coisas. Aí você tem de partir pra cima. Aí não tem turma de segura pra lá. Não, aí é a maior ofensa. Pela libertação. É uma ofensa muito grande. É uma simbologia muito forte. Pelo saudoso Celso Daniel. E por Minas Gerais, São Paulo e todo o Brasil, eu voto sim, senhor presidente. Delegado Edson Moreira, PR de Minas Gerais, votou sim, 278 votos acumulados. Deputado Diego Andrade. Transportadores, pelos agricultores, por minha querida Três Pontas, pelo meu avô, exemplo de trabalho em Joatuba, por toda Minas Gerais, pelo homem do campo, pelo transportador, pelos profissionais da saúde, o meu voto é sim ao impeachment. Diego Andrade, PSD de Minas Gerais, votou sim, 279 votos acumulados. Deputado Dimas Fabiano, do PP de... Hoje é o dia certo de fazer a coisa certa da maneira certa. Pela minha esposa Juliana, pelos meus filhos Leonardo e Lucas, por Varginha, por Pucânia de Minas, por Itajubá, pelo Brasil e por Minas Gerais, meu voto é sim! Voto de número 280. PP em relação a não 98 parlamentares. Restam votar 135. Do PSDB. Agora o deputado pelos valores Domingo da Sábio família, do PSDB. pelos homens livres e de bons costumes, em respeito ao meu povo de Divinópolis e de toda Minas Gerais, em respeito ao povo brasileiro que não suporta mais esse desgoverno de tanta corrupção, em respeito à Constituição, não vai ter golpe, vai ter impeachment. Meu voto é sim a favor do Brasil. Domingo Sábio, PSDB de Minas Gerais, votou sim, acumulou 281 votos. Deputado Eduardo Barbosa, do PSDB. Senhor presidente, ao longo desses meus 6 mandatos, tenho presenciado aqui uma incoerência de um discurso humanista
com uma prática inconsequente, rasteira e mentirosa. Por isso tudo, e também pelo crime de responsabilidade cometido pela honra do nosso povo mineiro e de todos aqueles que representam, meu voto é sim. Eduardo Barbosa, PSDB de Minas Gerais, votou sim, acumulou 282 votos. Deputado Eros Biondini, do PROS. Senhor presidente, pelos valores que herdei dos meus pais e que procuro repassar para os meus filhos, pela gratidão que tenho à Renovação Carismática, Canção Nova e os demais movimentos que me ajudaram a ver livre das drogas, e pelos milhões de brasileiros que vivem hoje nas drogas e não têm ajuda, para honrar os Belo Horizontinos. Ó, o drogado falando, cara. Os brasileiros nessa terra de Santa Cruz, o meu voto é sim. E do meu suplente Euclides também seria sim, senhor presidente. Eros Biondini, do PROS, Minas Gerais, votou sim. Nunca vi um deputado registrar como é que seria o voto suplente dele. Alguns deles já fizeram isso. E eles fazem isso porque muitos assumiram só para participar da votação e aí para ficar bem com o suplente, faz aquele agravo. Agora a representação parlamentar dessa forma, você não pode eleger um deputado que depois vai ser secretário de Estado. Tá errado. Se você elege o deputado é para que ele seja deputado. Se você elege o senador é para que seja senador, não ministro. Ou quando é deputado secretário. Tá errado. Sabe por quê? No fundo há um desprezo pela função legislativa. Considero que isso é pouco relevante. O que vale é o executivo. No fundo é isso. Que me pediram para votar a favor do impeachment. Eu estou aqui para declarar o meu voto. A gratidão ao povo mineiro, à família mineira e, sobretudo, aos milhões de desempregados deste país. É que eu voto sim por Minas e pelo Brasil. MDB de Estado de Minas Gerais votou sim, acumulou 284 votos. Deputado Franklin Lima, do PP. Senhores deputados, senhor presidente, povo brasileiro, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de ser eleito por um estado tão amável, tão maravilhoso que é Minas Gerais. Um estado que dele nasceu uma pessoa que eu admiro muito, a minha mãe. Eu quero agradecer a minha tia Eurides, que cuidou de mim quando pequeno. Eu quero agradecer a minha tia Geu, que me ensinou a educação. Eu quero agradecer ao povo brasileiro e dizer que nesse instante, contra a corrupção, contra a roubalheira, contra a safadeza, eu sempre lutei por novas eleições. E neste momento, para que o brasileiro tenha uma nova esperança de dias melhores, de prosperidade, eu voto sim. Cheguei, gordo. Do Estado de Minas Gerais, votou sim, acumulou 285 votos. Deputado Gabriel Guimarães, do PT. Com a certeza de que a presidenta Dilma não cometeu nenhum dos crimes pelos quais foi denunciada, o que será confirmado adiante. Voto não, pelo não prosseguimento da denúncia pela qual ela responderá. Aí, gordo, se tu olhasse pra cá, você ia ver um maluco saindo. Só que eu tô sem mana. Como vota o deputado ele tá aqui. Jorge Wilton, do PROS? Senhor presidente, eu quero fazer hoje no meu voto uma homenagem a todos os mineiros e brasileiros que um dia lutaram pelo voto popular. Muitos deles pagaram com suas vidas. E essa casa não tem o direito hoje, já que as ruas estão divididas. E era eles que nós tínhamos que consultar hoje o que realmente a população quer. Trabalhei com a presidente Dilma, sei o quanto é uma mulher honrada. E olha, professor Vila, o pessoal está se referindo aqui a essa reclamação que o senhor está fazendo, que eles falam demais, por isso, por aquilo, papá. Aí mas tem aqui um ouvinte, Marcelo de Moura, falando que tem uma coisa que eles deveriam falar, que eu concordo com o Marcelo. Ninguém até agora falou pela volta da tomada antiga. Porque a tomada de 3 pinos, só por isso já valeria o impeachment, não é? Essa foi uma das coisas que ninguém entendeu até hoje.
Isso afetou a vida de todos os brasileiros. Você tem adaptação disso, daquilo, que diziam que a antiga tomada pegava fogo, conversa fiada. Isso para mostrar quando você tem um governo descolado do povo, os burocratas. Isso é um verdadeiro absurdo que foi feito aqui no Brasil. E na expectativa, senhor presidente, de que esse seja... Jaime Martins, do PSD, votando agora. Traga para a vida pública a decência e a moralidade pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha neta, pelos meus pais. Meu pai hoje ausente, mas sempre presente na minha vida, e pela minha mãe, Dona Maria, que me ensinaram os valores que norteiam a minha vida pública. Pelos meus irmãos, eu voto sim, senhor presidente. 286 votos em favor do impeachment, sem contrários. Às 9h50, um chamado de Márcio Spímpolo, registrando o esporte aqui na Jovem Pan. O São Paulo decepcionou jogando em Osasco, está eliminado no Campeonato Paulista e na próxima quinta-feira na altitude jogará contra o Strongest, tentando a classificação na Libertadores. A pressão é grande. Se o São Paulo for eliminado, dificilmente Bausa continuará no São Paulo. São Paulo venceu a pior seca da história, mas continua trabalhando e se preparando para períodos como monções. As obras no sistema São Lourenço vão captar um volume de água suficiente para atender 2 milhões de paulistas e permitirão a transferência de água entre represas, garantindo o abastecimento da região. Já a interligação Jaguari-Atibainha beneficiará mais de 9 milhões e meio de pessoas na Grande São Paulo. Juntos contra o desperdício de água. Bom para você, bom para São Paulo. Governo do Estado. Emael, presidente PSDC Nacional. Decepção, vergonha, nojo. Esse é o sentimento do povo brasileiro. Uma verdadeira facção criminosa. Contagiou todas as artérias do país com a chaga da corrupção, que fragiliza, empobrece e mata inocentes. Triste Brasil. Tome partido por um novo Brasil e reaja do jeito que está, não pode ficar. Somos um povo da paz, mas não somos covardes. Eu vou deixar de votar sim. 9h50, deputado Júlio Delgado, do PSB, acabou de votar. Antes dele, Jô Moraes, do PCdoB, votou não. Valdívio Carvalho, do Solidariedade. Foi o 101º voto não. Ainda os parlamentares de Minas, é uma lista interminável. Júlio Delgado votando sim. Ele sim, mas a Jô Moraes, antes dele, do PCdoB, votou não. Esse é o Laudívio Carvalho, do Solidariedade de Minas Gerais. Porque não há golpe, há impeachment. Presidente, tchau, querida. Laudívio Carvalho, SD de Minas Gerais, votou sim. São 288 votos sim, 95 não, 4 abstenções e aquelas 2 ausências. Deputado Leonardo Monteiro. Quero cumprimentar o Brasil, sobretudo os vales lá em Minas Gerais. Quero dizer também que não reconheço legitimidade nesse processo. Nós temos um presidente da Câmara que não tem legitimidade para conduzir um processo como esse. Quanto mais um processo que não tem crime. Se não tem crime, é golpe. Mas mesmo assim, quero saudar a todos os trabalhadores e trabalhadoras no campo e na cidade. Quero cumprimentar, sobretudo, os beneficiados da educação. Oi, Marcelo Matos. Há uma grande expectativa agora do líder do governo ter um pronunciamento aqui à Câmara. Já já você volta, Marcelo. Assim que ele começar a falar, você avisa. É, o líder do governo é o Zé Guimarães, né? O homem da cueca cofre, o inventor da cueca cofre. Ele vai explicar o quê? Que super bom trabalho que ele fez nesse Eles estão tramando alguma coisa, não vão admitir, eles não vão admitir. Nós não sabemos, volto a dizer, com quem nós estamos tratando com criminosos. A expectativa aqui é sim. O líder do governo, o deputado José Guimarães, sim, que deve falar aqui exatamente para definir uma posição do governo, talvez até já reconhecendo a derrota. Essa é a expectativa aqui e ele ainda não chegou. O deputado Leonardo Monteiro não para de falar. Mas votou não. Agora votou não. Agora são 9h54. Contrários. Deputado Leonardo Guidão, do PNDB.
por Minas Gerais, por minha família, pela recuperação do Brasil, respeitando a todos aqui e clamando a bênção de Deus no nosso país. Eu voto sim. Esse aí também tem que falar. Esse aí, se mulher que não está vendo pelo YouTube, está na fila dos bonitos. Anota o nome para você pesquisar amanhã no site da Câmara. Deputado Lincoln Portela do PRB. Lincoln Portela estava na lista dos Moreiros, professor Vila. Vamos saber agora. O Jim foi no top, solou ele, Gordo? Foi. Opa, errou o nome do partido. Ele errou o nome do partido, falou o nome do Partido da República, mas ele é do PRB. Ele foi do PR há muito tempo, ele esqueceu, ele muda um tanto, igual de camisa. E aí se confundiu. Thiago, Que gato, hein? Oi, Marcelo, vamos lá. Tá chegando aqui o líder do governo, José Guimarães, do que é a expectativa do que ele vai falar. Ainda tinha ult? Derrota. Então, aí, vamos ouvir. José Guimarães está vindo aqui para direita. Ui, morreu. Tá chegando. Nossa, o Ifo. Se o Ifo continua. O líder do governo, José Guimarães. Ficou muito mal. Ele está se aproximando aqui para falar, fazer um pronunciamento aqui. Vamos acompanhando. Então ele chega agora e vai se pronunciamento. Agora, trabalho cinegrafista. Caralho, essa porra clica muito. Muita gente, né? Tem muito repórter, muita televisão, muito rádio. E aí uma coletiva dessa provoca uma confusão muito grande. O líder tá bom? Baixar esse negócio aqui ou não? O líder. Não dá, é colado. Hein? Bom, o que acabou? Bom, primeiro é importante, a minha primeira palavra é de agradecimento a todos os democratas parlamentares que lutaram até o último momento contra o golpe, né? E no momento como esse nós temos que ter tranquilidade, humildade, falar com vocês, falar com o país que os golpistas venceram aqui na Câmara, mas dizer para vocês que a luta continua nas ruas e no Senado. Nós vamos fazer um processo de mobilização social grande, dialogar com o Senado e o Senado pode corrigir essa ação dos golpistas que foram capitaneadas por aqueles que não têm autoridade moral para falar em ética. Portanto, nós estamos tranquilos. O governo da presidenta Dilma, ao reconhecer essa derrota provisória, não significa dizer que a luta terminou. Na verdade, é uma autorização que vai para o Senado para discutirmos o mérito disso no Senado Federal. E as nossas expectativas é de que o país se levante e vamos continuar lutando, porque não somos de recuar e muito menos nos deixarmos abater por essa derrota momentânea. Há sempre política de luta, as ruas estão conosco e eu acredito que nós vamos ter condição de virar o jogo do Senado. O mundo inteiro começa a se mobilizar. Caralho. Não é possível caçar de uma presidente. O mundo? O mundo. Fica só lá o mundo agora? Não sei como não, filho. Já é. Eu tava terminando. É uma agressão à nossa Constituição, é um desrespeito aos 54 milhões de brasileiros que votaram na presidenta. É uma interrupção momentânea, é uma derrota momentânea, mas que pode significar sinais de vitória no Senado. A luta está apenas começando. A guerra... No Senado a gente vai ver Romário votando, né? Gradual, Romário. Será que você não vai aparecer também a votação? que nós vamos fazer? Até porque o vice-presidente da República será que a gente vai ver também? A menor condição de comandar o país. Portanto, nós apostamos que vamos reverter. Tem luta nas ruas e tem luta no Senado Federal. Na justiça, é claro que terá batalha na justiça, mas essa parte aí fica com o ministro Cardoso. A minha responsabilidade agora é a disputa política, como fizemos, de cabeça erguida. Eu vi muita gente com dignidade nesse microfone. Ninguém fugiu. Nossa, por que não empurrou o cara na parede? Mas ela é ruim. Aqueles que dormiram todo dia discutindo conosco nas inúmeras reuniões, tem muita gente com dignidade que assumiu o microfone o voto contra o golpe. Portanto, a minha palavra é de muito respeito aos deputados do PP que votaram conosco, aos deputados do PR, à liderança do PR, aos deputados
deputados do PCdoB, aos deputados do PDT, aos deputados da minha bancada, do Partido dos Trabalhadores, aos deputados do PSB, do PTN, do PROS, do PEN, do PTB, enfim, não sei se esqueci alguém, mas acho que todos deram uma bela demonstração de compromisso com a legalidade e com a democracia brasileira. O que estava em julgar, o que estava em jogo, o que está em jogo era o Brasil, é a democracia. Nós perdemos porque os golpistas foram mais fortes, né? Comandados pelo Eduardo Cunha. Evidentemente que nós reconhecemos a derrota, mas de cabeça erguida. Nessas horas, como nós não somos golpistas, a melhor forma de falar para o Brasil é dizer que nós estamos firmes e esse país vai se levantar contra esses golpistas que nem têm voto e muito menos condições de governar o Brasil. Portanto, em nome do governo, em nome da base aqui da Câmara, dizer que a guerra continua, a luta continua, agora é nas ruas e no Senado Federal. Nós estamos concluindo, evidentemente, aqui todo o processo. Eu vou me dirigir para dar um abraço na guerreira, essa mulher valente, o coração valente, a presidenta Dilma. E amanhã é outro dia. Nós não tem nada de eleição geral. A luta agora é nas ruas e no Senado Federal. Bom, a primeira essa discussão eu não vou fazer aqui. A discussão que eu faço com vocês aqui é dizer que nós estamos inteiros, o governo está inteiro, para barrar o golpe no Senado Federal. Tá bom? Um abraço a todos. Tá bom? Já falei. Deputado, aliás, eu vim falar com vocês em respeito aos jornalistas e às jornalistas. Vocês, se eu não falar, eu não sou de fugir à luta. Eu sei ganhar. Infelizmente, os golpistas não entendem esse jogo do voto popular. Portanto, eu vim em respeito à imprensa, aos jornalistas e aos jornalistas e às jornalistas, e dessa palavra, dizer que estou inteiro para continuar aqui, lutando pela democracia, pela pluralidade democrática. O governo acabou. Eu vi escrito, portanto, o José Guimarães aqui não quis responder a pergunta se o governo acabou. Deputado, vou tentar falar com ele aqui. Por isso que o Eduardo Cunha não ficou claro. Perdemos porque não tivemos votos. Os golpistas foram mais eficientes nas manobras sórdidas. Mas acabou o governo, deputado? De forma nenhuma, pelo contrário. Portanto, aí, deputado José Guimarães admitindo a derrota, dizendo que agora a estratégia, claro, passa pelo Senado e também pela Justiça, Thiago. Bom, são 10-2, professor Vila. 297 votos a favor, são necessários 342. Oi, Zé Maria. Vamos falar aqui com o deputado Rubens Bueno, líder do PPS. Deputado, líder do governo, acaba de reconhecer aqui que perdeu e vai tentar recuperar no Senado Federal. Já deu uma entrevista. Você acha que no Senado é difícil ou fácil para o governo recuperar? É evidente que não. Se aqui nós somos 2/3 para admitir o processo, o Senado tem maioria simples para instaurar o processo. Instaurado o processo, imediatamente ela será afastada do cargo. Afastada do cargo, jamais ela voltará. Nós vamos precisar pensar agora num projeto mínimo de unidade nacional para, num curto prazo, recuperar o país. Esse é o nosso caminho. Agora, foi uma boa posição do governo, né, de participou, ou seja, legitimou o processo na Câmara e agora reconhecendo a derrota antes mesmo do final da votação. Blefando o tempo todo. Blefando até a última hora. Né, falando de números que não existiam e mostrando claramente que estavam tentando fazer algo que um balcão de negócio poderia resolver. Esta não é a forma ideal. E não vamos ficar aqui também agora tripudiando em quem foi derrotado. Absolutamente. Nós queremos um projeto de unidade nacional para, no curto prazo, o país sair dos escombros legados pelo PT. Como será a participação do seu partido no futuro governo, do PPS? Não tem nada disso. Eu estou pensando no país. O futuro governo deve ser pensado num projeto emergencial e rapidamente possamos sair e angariar com isso. Caralho, tu viu isso, da população e a credibilidade interna e externa que se perdeu. Perfeito. O deputado Rubens Bueno, líder do PPS, dizendo aí que não vai... Correndo pra aí, gordo. Mas foi uma boa... Eu não paro. Volta, gordo. Agora volta. Mas volta. achei muito cedo, Zé. Volta. Nunca vi cedo assim. Nunca vi. Toma esse crítico aí. Nem no Brasil, nem fora. Eu nunca vi assim tão cedo nada. São 44 votos
votos ainda e o governo já admitindo a derrota. Caralho. Vou tomar solo pro suporte? Então vamos solo pro suporte. Achei muito cedo e muito... Eu não sei, eu sou paranoica, mas tô com a pulga atrás da orelha. A questão toda, acho que é o José Guimarães, um deputado pouco expressivo. Só relembrar, ele é irmão do José Genuíno, né? A gente tem que sempre relembrar que nem sempre todos que acompanham a política de forma cotidiana até. Lembrar que o seu assessor, vamos recordar, em 2005, não custa recordar esse fato, aqui em São Paulo, estava com $100 mil e R$200 mil na cueca. Daí que ele foi considerado, José Guimarães, chamado de Christian Dior do PT, que é o inventor da cueca cofre. Da cueca cofre. E ele tem a cara de pau de falar em ética pra nós. Eu estou ouvindo, ele falou em ética e respeito à coisa pública. Ô, Vila, vamos falar aqui com o deputado Laerte Bessa. Deputado, e aí? Você acha que já acabou ou não? Já acabou a Trindade, graças a Deus, o Brasil, mais uma vitória. E vamos comemorar, né? Nós temos que comemorar porque estamos perto de o Brasil começar de novo. O Brasil estava meio indeciso. Macaco, o gordo, o que é um Kong com 400 GADs e com crítico? Jamais. Te dando uma pentada. Fui a maioria do meu partido, e apesar do meu PR ter orientado pelo não, né? Mas o presidente... Tô correndo pro Igor. Eu jamais poderia votar com esse governo corrupto. Como é que foi o trabalho de Valdemar Costa Neto nesse processo? Não, Valdemar... Tem Zônia não? Zoninha? Ele sabia que... Moleque, não, aceita! Ele simplesmente deixou os deputados a votarem. Ele pediu que votassem a favor não dentro do critério de cada um. Ele tem que voltar para a base. O PR não saiu do governo. Mas a grande maioria, né, de 40, quase 30 deputados, vão votar sim. E, infelizmente, para o PR, né, foi um resultado ruim, mas o grande povo brasileiro foi um resultado excelente. Deputado Laerte Bessa, aqui assistindo do monitor de TV, aqui fora, né? Mas enfim, continua lá no plenário. Podemos só repassar aqui o placar 301 sim. Vou passar rapidamente os que votaram, que nós não pegamos aqui. Lincoln Portela, PRP sim. Luiz Tibé, PTB sim. Luiz Fernando Faria, PP sim. Marcelo Álvaro Antônio, PR sim. Marcelo Aro, PHS sim. Marcos Montes, PSD sim. Marcos Pestana, PSDB sim. Marcos PT não. Marcos Beringer, PDT sim. Por que teu Kong não faz isso, gordo? Sim.